Olá pessoal! Na aula de hoje, iremos ver a representação de geradores e motores para estudos de curto-circuito. Vamos lá! E para melhor compreensão de alguns fenômenos apresentados nessa aula, nós vamos ver funcionamento de um gerador síncrono, reação de armadura em um gerador síncrono, formação de um campo girante trifásico, funcionamento de um motor síncrono e funcionamento de um motor de indução. Uma das leis do eletromagnetismo nos diz que quando uma carga se movimenta com velocidade v na direção perpendicular a um campo magnético B, será exercida sobre ela uma força magnética F, chamada de força de Lorentz. Essa força é representada por esta equação. Quando temos um condutor de comprimento L imerso em um campo magnético, a força de Lorentz passa a ser representada pela equação F igual a IL vetorial B. Neste caso, a força externa está representada por esta manivela. Na vida real, isso seria uma turbina hidráulica, por exemplo. O campo magnético está representado pelo ímã permanente e, a partir do movimento da espira dentro do campo magnético, uma corrente alternada é induzida. Isso se houver caminho para a sua circulação. Mas como se dá a geração dessa corrente e, consequentemente, da tensão? Observe a posição zero do medidor. Podemos ver que o campo magnético está passando por dentro da espira sem, portanto, enlaçar o condutor. Nessa segunda situação, todo o condutor está imerso no campo magnético, fazendo com que a tensão seja máxima. Em posições intermediárias, a quantidade de material da espira exposto ao campo magnético será responsável pela magnitude da tensão induzida. Mas, e por que a corrente gerada é alternada? Vamos agora nos lembrar das regras de Fleming. Para a força eletromagnética, ou seja, para a ação motora, nós vamos ter a regra da mão esquerda. O que nos interessa é a regra de Fleming para a indução eletromagnética, que é a regra da mão direita para a ação geradora. Força no polegar, campo no indicador e corrente no médio. Vamos olhar o terminal X. A corrente está no semiciclo positivo. Para que a rotação possua o sentido da animação, que é determinado pela força F, a corrente necessariamente precisa ter o sentido entrando no terminal X. Já para o semiciclo negativo, para que a força imprima a rotação estabelecida, dado que o campo possui um sentido fixo, a corrente precisa mudar de direção. Vamos então dar uma olhadinha no gerador síncrono real. No caso do gerador síncrono, nós temos a espira fixa e o campo magnético girante, diferente da animação que a gente acabou de ver. Neste caso, o enrolamento do rotor é alimentado por corrente contínua, criando um ímã permanente em cada par de enrolamentos. O estator também possui enrolamentos. Então, quando o rotor gira, os enrolamentos do estator são abarcados pelo campo magnético do rotor, que tornou-se variável pelo giro do rotor, induzindo, portanto, corrente alternada no estator. Mas como o rotor recebe corrente contínua?
por meio das escovas e anéis coletores de um gerador de corrente contínua, o qual fornece essa corrente contínua para o rotor. O que acontece se uma carga indutiva é conectada a um gerador síncrono? Uma corrente de armadura, IAPH, atrasa-se da tensão induzida EPH de 90 graus. O fluxo induzido pela corrente de armadura, φA, também se atrasa da tensão de 90 graus. Desta forma, o fluxo de campo φF e o fluxo de armadura são opostos, de maneira que um cancela o outro. Desta forma, o fluxo resultante, que é o responsável pela tensão terminal, será menor que o fluxo de campo. Assim como a tensão terminal também será menor do que a tensão interna. Isso é chamado de efeito desmagnetizante. Verifiquemos a seguinte situação. 3 bobinas, igualmente espaçadas de 120 graus entre elas no espaço, são alimentadas por 3 tensões trifásicas simétricas e equilibradas. Cada uma dessas tensões dá origem a um campo pulsante. Os 3 campos pulsantes são defasados entre si, entretanto, a soma vetorial deles dá origem a um campo resultante que possui módulo constante, mas que gira no entreferro por causa dessa soma desses campos pulsantes. Então, este é o campo girante. Para que o motor síncrono possa funcionar, deve-se alimentar o estator com corrente alternada e o rotor com corrente contínua. Assim, se formará um campo magnético girante no estator e um campo fixo no rotor. A corrente alternada gera um campo girante que gira na velocidade síncrona. E a corrente contínua gera polos fixos, norte e sul, como um ímã permanente. Quando polos opostos do campo girante e do campo fixo se aliam, ocorre um engate magnético e o campo girante arrasta o rotor, que passa a girar na velocidade síncrona. A velocidade síncrona depende da frequência da tensão alternada e do número de polos do rotor. Só que o processo não é tão fácil assim. Vejamos o porquê. Se o rotor está parado e, por exemplo, o polo norte do campo girante se alinha com o polo sul do campo fixo, sua tendência será puxar o rotor. Só que o rotor é uma massa de ferro pesada e no momento em que ele tenta seguir o campo já passou.
E agora, o polo sul do campo girante se alinha com o polo sul do campo fixo, causando uma repulsão. Na prática, o rotor vai ficar vibrando e não vai conseguir seguir o campo girante. Para resolver isso, tem duas formas. A mais usada hoje em dia é usar uma gaiola de esquilo do motor de indução no motor síncrono e fazê-lo partir como um motor de indução. O motor de indução gira numa velocidade próxima à síncrona, que é suficiente para garantir o engate magnético, já que o rotor já está em movimento. A segunda forma é usar um motor de indução com um par de polos a menos para compensar o escorregamento. Esse motor é conectado ao rotor do motor síncrono e é ele que vai levar o rotor à velocidade síncrona, para então ocorrer o engate magnético. No motor de indução, o rotor possui barras curto-circuitadas formando uma gaiola de esquilo. E o estator é alimentado por corrente alternada trifásica. Desta forma, cria-se um campo girante no estator. Quando o rotor é enlaçado por esse campo girante, formam-se correntes parasitas, e essas correntes vão induzir uma força que vai fazer o arraste do rotor. A diferença relativa de velocidade entre a rotação do rotor e a do campo girante que vai induzir essas correntes parasitas. Por isso, a velocidade do rotor nunca pode se igualar à do campo girante. Essa diferença de velocidade é chamada de escorregamento. Caso o rotor gire exatamente na velocidade síncrona, não haverá mais movimento relativo entre o rotor e o campo girante, e então não serão mais formadas correntes parasitas. E não haverá mais torque para a rotação desse rotor. E por hoje é só, pessoal. Estudem pelos slides e se tiverem alguma dúvida, deem uma olhada nesses vídeos. Obrigada!